Aqui questões são investigadas. Você sabe que questões são problemas não resolvidos. No tempo do colégio, você recebia questões na prova. Em um exame, em um teste, em uma prova, você se depara com questões. Assim, questões são problemas não resolvidos. Aqui nós estamos com você lidando com questões, com problemas não resolvidos. E nós temos aqui um problema que ainda não foi resolvido, o que se constitui como a base de todos os problemas para nós como seres humanos. E que problema é o problema que não resolvemos? O problema que não resolvemos, que é a base para os demais problemas na vida que todos nós temos, é o problema do eu. A pessoa que nós somos, ou a pessoa que nós acreditamos ser, o que é basicamente esta pessoa? Quem sou eu? É o que estamos aqui com você, examinando, aprofundando, investigando. Qualquer definição que você tenha sobre você, observe, será uma definição que o pensamento estará dando. Mas o que é o pensamento? O pensamento é uma imagem sobre alguma coisa. Aqui, quando eu uso uma expressão, uma palavra, estou fazendo uso de um pensamento. A palavra casa é um pensamento sobre aquele imóvel. Mas aquele imóvel é uma coisa. A palavra casa é uma outra coisa. A palavra é aquilo que nos dá a base para a imagem. A imagem é a palavra. É a presença do pensamento. Mas aquele imóvel, onde temos presente ali os móveis e os ambientes, com janelas, portas, telhado, paredes, aquilo ali é uma coisa. Assim nós temos aquilo como sendo uma coisa e a palavra casa com o pensamento. Quando você tenta me definir, sua definição será baseada no pensamento que você tem sobre quem eu sou. Quando você tenta se definir, sua definição será um pensamento que você tem sobre você. Não é você. Assim, o que nós precisamos na vida? Na vida, nós precisamos da ciência da própria coisa. E não da palavra, da dissertação, de ideias, conceitos sobre aquilo. Assim, nós temos duas coisas aqui que desconhecemos, mas falamos com muita certeza, como se nós conhecêssemos. A primeira delas é o eu, a pessoa. Você tem absoluta certeza sobre quem você é. No entanto, o que você tem sobre isto, como acabamos de ver, é uma palavra, uma imagem, um pensamento, ou seja, uma ideia. É tudo que você pode definir sobre você. É a história, que é a memória, é o nome, que é a palavra, que é a memória,
a idade, que se refere a um tempo que não está aqui, mas que, como uma memória, uma lembrança, ocorreu no passado. Quando você diz que tem 30 anos, está falando de um tempo que não está aqui. Está relatando uma história, uma memória, um pensamento. Então, a primeira certeza que você tem sobre você é inteiramente falsa, a de que você existe como alguém no tempo, com uma história, com uma memória. A outra certeza que nós temos é a certeza sobre Deus. Quando a sua intenção é ter um encontro com Deus, você já pressupõe, já parte de um pressuposto de que Ele está lá, em algum lugar. De que Ele existe e está lá em algum lugar, aguardando você. Tudo que você precisa é encontrá-lo. Nós temos aqui também outras duas coisas. Então, esta segunda coisa, de que Deus está lá e que você pode encontrá-lo, também tem por princípio a presença da imagem, do pensamento, da ideia e também do tempo. Nós não investigamos nada disso. Nós ficamos com esta base, uma base de crença. E aqui agora nos deparamos com outras duas coisas. É muito curioso estas questões para nós. A primeira delas é que sim, há uma realidade, que é a realidade deste ser, que é você em sua natureza verdadeira. É impossível negar que há algo presente aqui. Evidente que não é uma ideia, um pensamento, uma imagem, mas há algo presente aqui, além do pensamento. Mas também a partir do pensamento não se pode afirmar. É a realidade deste ser. Porque estamos lidando com algo além do pensamento. A outra coisa, a segunda coisa, também aqui, é a realidade do desconhecido, do mistério, do indescritível. Esta realidade é a realidade divina. Sim, é algo inalcançável pelo pensamento, inominável pelo pensamento, indescritível pelo pensamento. E é uma realidade presente também fora do tempo. É o que nós estamos aqui com você investigando. Assim, a pergunta é como encontrar Deus? Você não pode encontrar Deus. Primeiro porque, como pessoa, como uma ideia, como um conjunto de memórias, você é apenas um conjunto de pensamentos. Como uma pessoa, estamos lidando com uma ficção, com uma imaginação. E, em segundo lugar, também, a realidade divina não está lá. Esse lá pressupõe a presença do tempo. Aonde está a verdade do tempo? Para Deus está lá no tempo. O que é o tempo? Assim, estamos diante de questões que, psicologicamente, jamais teremos uma resposta para estas questões.
precisamente, necessariamente, porque são questões criadas por esta psicologia, a psicologia do eu, a própria psicologia da mente. Portanto, nos deparamos aqui com algo maravilhoso. A verdade é que aquilo que temos como duas coisas, ou duas questões, ou a possibilidade do encontro com duas respostas, tudo isto forma um conjunto de imagens, imagens que o pensamento estabeleceu, que ele construiu. A beleza de um encontro com a verdade sobre você, assim como a beleza deste encontro com a realidade divina. Não é algo no tempo, nem é algo que a pessoa, que é uma autoimagem, possa realizar, possa fazer. Não é algo que você pode, que você consegue, que você chega lá e alcança. Que você, no tempo, realiza. Aqui estamos juntos aprendendo sobre o autoconhecimento. Aprender sobre o autoconhecimento é aprender sobre nós mesmos. A boa notícia é que não existe uma separação. Você não irá encontrar a realidade de Deus depois que encontrar a realidade de si mesmo. A realidade de si mesmo está presente. Não é algo para ser encontrado no tempo. E a própria realidade daquilo que é a natureza da verdade sobre você. Essa é a boa notícia. É a realidade de Deus. Não há uma separação real entre vida, você e Deus. É no campo do pensamento que está estabelecido todas estas questões não resolvidas para o próprio pensamento. E o que é o pensamento? O pensamento é a própria pessoa. Sim, até hoje, a sua ideia é de que você tinha ideias a partir da pessoa que você é. E aqui estamos questionando, investigando e colocando de uma forma muito clara que estamos diante de uma ilusão. Porque a verdade é, o pensamento está presente. E o pensamento estabeleceu o pensador. Não é o pensador que tem pensamentos, é o pensamento que dá existência ao pensador. E o pensador mantém a continuidade do pensamento. Mas não há uma separação entre este pensamento e o pensador. Assim, não existe este eu para ter um encontro com Deus. Este eu para se conhecer. O que temos presente é um movimento inconsciente, mecânico, não investigado. Quando descobrimos o que é investigar, o que é olhar, ter ciência da investigação real, estamos diante da presença da compreensão de nós mesmos. Você olha sem alguém olhando. Você escuta sem alguém escutando.
Você percebe sem alguém percebendo. A presença do autoconhecimento é a verdade da ciência da meditação. A sua aproximação é para descobrir o que é meditação. É para compreender a meditação. O que é? Afinal, o que é? A ciência que revela a verdade deste ser. O que é a ciência que revela a verdade de Deus? Olhar para este momento sem conclusões, avaliações, conceitos e ideias. Olhar para alguém ou para uma situação, circunstância ou acontecimento, sem qualquer pensamento sobre o que está ali. Aqui temos uma qualidade de olhar onde não existe o observador, onde não existe o pensador, onde não temos presente este eu. Então algo se revela. Aquilo que se revela aqui, neste momento, é a presença de um sentir, também de um agir. Um sentir novo sobre o momento. Ele é novo porque ele não carrega o elemento do passado, que é o eu, no sentir. Estamos diante de uma ação nova, de uma nova maneira de agir. E por que é nova esta maneira? Porque não há mais a presença de um autor das ações. Uma vez que o autor das ações é um conceito criado pelo pensamento, de alguém fazendo as coisas. Então, a vida se revela em uma nova qualidade de ação, que não nasce do passado, que não vem da reação. Um outro elemento aqui é a presença desta inteligência. Para este momento se revelar de uma forma completa. Algo possível quando o pensar está presente. Não sabemos o que é o pensar. A sociedade, o mundo, a cultura, a forma como processamos pensamentos está dentro do quadro deste escopo de ideia de um pensador tendo pensamentos. Então você está sempre respondendo com memórias, com ideias pré-formadas em você. Assim a maneira como estamos interagindo com a vida, uma interação de relação com as situações que surgem, com as pessoas deste círculo de relacionamento que temos. A forma é sempre a partir de ideias que vêm do passado. Nós não sabemos o que é o pensar, porque o mundo nos deu o que pensar, sobre o que pensar, e, portanto, como atuar nesta ou naquela ocasião. Quando você me entristece, eu fico triste. Quando você
me deixa feliz, a minha felicidade depende de como você, o quanto você fez por mim. Assim, esta felicidade em mim é dependente de como você me proporciona esta felicidade e o quanto me é dado esta felicidade por você. Vale o mesmo para a tristeza, para a rejeição, para a raiva, para a revolta. A forma como estamos lidando com a experiência do momento presente a partir deste pensador é a forma do pensar que recebemos do mundo. É muito comum uma criança ouvir dos seus pais: não traga desaforo para casa. Se alguém lhe bater, bata também. Seja amigo dos amigos, inimigo dos inimigos. Quem são estes que nos ferem, que batem em nós? Quem são estes que nos beijam, que nos fazem cafuné, que nos acalentam? Quem são estes? Quem são os amigos? Quem são os inimigos? A forma como estamos lidando com a experiência do momento presente, a partir deste fundo psicológico, a presença deste pensador, deste experimentador, desta pessoa que vem do passado, é o que determina quem é quem. Assim, a nossa avaliação da experiência é a partir de escolhas, julgamentos, comparações, ideias que trazemos daquilo que merecemos ou não merecemos. Toda esta coisa está dentro deste princípio de educação, de formação. O modo como estamos lidando com a experiência é a partir de um fundo de condicionamento. Nós não temos a presença de uma visão da realidade, o que requer a presença da inteligência. Nós estamos lidando, a partir do pensamento, com a forma de pensar, com a forma de sentir e com a forma de agir. Como aprendemos, como fomos condicionados para a vida. Assim, depois de 30 anos, 40, 50, 80 anos de vida, não há qualquer ciência da verdade sobre nós mesmos, nenhuma ciência da realidade de Deus. Ficamos apenas na intenção, fazendo a pergunta: como encontrar Deus? Assim também perguntamos: como ser feliz? Como, ou quando, ou onde encontrar o amor? A liberdade? Aqui a autodescoberta é a constatação da ciência da meditação. A presença da meditação é um completo silenciar destas questões, porque são questões criadas pelo pensamento. E é o próprio pensamento que se move em busca de soluções para estas questões que ele mesmo está produzindo. Não precisamos do pensamento. O pensamento em nós é a presença de tudo aquilo que é conhecido. Aqui estamos com você, sinalizando, apontando para algo além do conhecido.
para algo além da mente e, portanto, além do pensamento. O pensamento, ele vive nesta distorção, porque ele vive a partir de uma visão equivocada do momento presente. Ele é esta distorção. Nós não sabemos quem é o outro. Não sabemos quem nós somos. Neste formato desta ego-identidade, nós não sabemos o que é pensar sem o pensamento, sem as escolhas, conclusões e avaliações do passado. Lidar com a vida como ela acontece requer a presença da inteligência, requer este novo pensar. Volto a dizer, este novo sentir, este novo agir, algo impossível enquanto estamos presos ao modelo do eu, ao modelo do pensador, do experimentador desta ego-identidade. Nós temos diversas playlists aqui no canal, investigando com você estas questões. As questões que o pensamento produz a partir dos problemas que ele coloca presente. A ciência da verdade está além deste modelo psicológico, desta forma como a mente em nós funciona. A consciência em nós está acontecendo. Uma vida livre do passado é uma vida livre do eu. Não é só uma possibilidade para você, é a realidade sobre você. Veja, é diferente. Em geral, eu tenho dito que é uma possibilidade aberta, mas, na verdade, estamos lidando com algo além de uma possibilidade. Estamos lidando com algo que é a própria vida. Aqui se trata do fim deste sonho, desta condição psicológica de sono, onde não temos a ciência da verdade, da vida, onde presente aqui, neste momento, estão ideias, crenças, conclusões, opiniões sobre a vida, sobre quem nós somos e sobre quem é Deus. Esta divisão ou separação é algo que nós recebemos do modelo de cultura. Nos disseram e nós confiamos no que eles nos disseram. Que como pessoas, nós precisamos encontrar o amor, a felicidade, a verdade, a liberdade, Deus. Aqui estamos investigando a natureza da verdade sobre esta crença, sobre esta ideia, sobre este modelo de pensamento. Estamos investigando a verdade sobre o eu. Florescer do seu natural estado divino, a ciência da sabedoria, requer a visão do autoconhecimento, requer o florescer deste natural estado divino, que é meditação. Assim, ao nos aproximarmos deste olhar para aquilo que está presente aqui, eliminando assim o passado, a ilusão do pensamento, a ilusão do pensador, a imaginação do eu,
nos deparamos com a beleza do encontro com o divino, com a realidade de Deus. Um encontro que, na realidade, é uma constatação, é uma autorrevelação do próprio Deus, do próprio mistério, desta presença que é a presença do desconhecido. Podemos nos aproximar e olhar diretamente. Esta é a proposta. Assim estamos juntos aqui nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo juntos, trabalhando com você. São 2 dias de uma forma online. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link do WhatsApp para participar dos encontros online nos finais de semana. Fora os encontros online, temos encontros presenciais e também retiros. Se o que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. É verdade que você está aqui e produz pensamentos de tristeza para ficar triste? É você que faz isso? Ou são esses pensamentos de tristeza que surgem e você se dá conta de que está triste? Não existe esta coisa de alguém pensando, só existe o pensamento aparecendo.